Quando olho as Escrituras, vejo que o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Portanto, alguns podem perguntar, mas no verso 1 menciona no princípio Deus. Sim, porém vemos isso de uma maneira genérica. O primeiro nome da divindade encontrado na Bíblia é referente à pessoa do Espírito Santo. Então, quando diz o Espírito do Senhor se movia, aí não estamos sendo genérico, e sim dando uma identidade a Deus, pois a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, a menção oficial sem ser genérica ou abstrata a Deus está no verso 2, e essa menção é ao seu Espírito, o Espírito Santo. Portanto, posso afirmar que o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer nas Escrituras, a pessoa oficial da divindade a ser mencionada de uma forma concreta nas Escrituras. Havia trevas, mas ali estava ele, o Espírito Santo, movendo-se. Em primeiro lugar, entenda que o Espírito Santo não é uma coisa, uma força, uma energia, um treco, ou seja lá como você chama. Ele é uma pessoa. E quando falo pessoa, antecipo que não estou falando de ser humano. Estou falando de um ser pessoal, Deus. Sei que muitos, ao lerem isso, eu sei disso. Porém, a maneira como tratamos, como falamos dele, mostra que apesar de ele ser uma pessoa, tratam-no como um produto, uma coisa de Deus, um produto de Deus, e não sendo Deus. Existe uma grande verdade que precisa ser dita. Jesus veio para o mundo, para os pecadores. O Espírito Santo veio para a igreja. Veja em João 14:17, que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Percebeu o que Jesus disse? Vocês receberam o Espírito Santo e o mundo não. Jesus, o Salvador, foi dado ao mundo, aos pecadores, mas o Espírito foi dado somente para a igreja. Jesus disse: o mundo não pode receber. O Espírito é um presente de Cristo para a sua noiva, para a sua igreja. Essa pessoa maravilhosa é para nós. E por isso que em João 16:7, Jesus disse: eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para junto de vós, mas se eu for, eu o enviarei. Está claro que o Espírito Santo é enviado da parte de Jesus. Aliás, como iremos ver à frente em um de seus atributos, o de ser Espírito de Jesus. Nessa passagem, Jesus deixa claro a necessidade de cada cristão receber o Espírito Santo. Sim, deveria ser técnico deste livro, porém, na maior parte do tempo, quero ser prático. É óbvio que é impossível não ser teórico no assunto, mas em resumo, irei abordar mais a parte prática da obra e trabalho do Espírito Santo. Seu nome, Ruach HaKodesh, que quer dizer Espírito o Santo. Este termo está em todo o Velho Testamento. Ruach é o que nos faz relacionar com Deus. O Ruach de Deus é o que convence o homem do pecado. É o que nos faz ter desejo e estar avivados. Quem é o Espírito Santo? O que as Escrituras falam que é o Espírito Santo? No Novo Testamento, vemos todas as declarações de seus atributos e suas funcionalidades. A Bíblia mostra que Deus se revelou ao mundo em 3 formas distintas e em 3 tempos distintos. Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso é muito claro. E neste texto vemos os 3 tempos e as 3 formas que Deus se manifestou na sua história da humanidade. Primeiro, Deus sobre todos. Segundo,
Deus por meio de todos. Terceiro, Deus em todos. Isso está claro? O texto diz que o Deus que é sobre todos, por meio de todos e em todos, é o Deus Pai, é o Deus e Pai de todos, que se revelou à humanidade em 3 formas. E não é preciso fazer nenhum exercício extra para perceber em quais tempos cada personalidade atuou. Hoje, não me resta dúvida que quem está atuando é o Espírito Santo. Vivemos hoje sobre suas obras e seus feitos. Hoje é o tempo de entendermos o tempo da habitação. Jesus profetizou esse tempo para a mulher samaritana. Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O judeu sempre adorou em verdade. A adoração do judeu sempre foi fundamentada na verdade das Escrituras. Eles jamais irão adorar fora das Escrituras, fora da ortodoxia. No entanto, eles jamais entenderão a relação de adorar em espírito. É lógico que Jesus está falando da relação do Espírito Santo com o adorador. Em espírito e verdade fala de ortodoxia e paixão, de conhecimento e fogo. Costumo dizer que avivamento é a teologia pegando fogo, é o conhecimento incendiando. Precisamos sim de conhecimento profundo, de ortodoxia, mas ortodoxia morta mata. Não há nada mais solene que um velório. O segredo é saber o equilíbrio entre o espírito e a verdade. Em 3 tempos de 3 formas distintas. Deus é um Deus de ciclo, é um Deus geracional e dispensacional. E na história da humanidade, ele se manifestou de 3 formas distintas. Vejamos esses textos de Efésios 4, 5 ao 6, que dizem: um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se você é perspicaz e sensível, não será difícil compreender. O texto deixa claro que o Deus Pai é um só, porém se revelou na história da humanidade de 3 formas distintas. Observe o texto: sobre todos, por todos e em todos. Está claro para você? O mesmo Deus que é um só, que é Pai, foi sobre todos, por todos e agora é em todos. Se analisarmos nas Sagradas Escrituras, veremos na história da humanidade essas 3 fases do Deus único. Houve um tempo que Deus agia de fora para dentro. Depois se fez carne e passou a sentir as dores dos homens, passou a conviver com o homem, passou a ser por todos. Porém, Jesus disse em João 14,16: e eu pedirei ao Pai outro. Percebeu? Outro tempo, outro momento, outra dispensação. Jesus falou em João 16,7: se eu não for, o outro não poderá vir. Está muito claro para mim que o tempo da encarnação deveria passar, o tempo em que o Verbo encarnado andaria entre os homens, como foi profetizado pelas Sagradas Escrituras. Eis que chegará o dia em que dirão: o tabernáculo de Deus está entre nós. A encarnação é Deus tabernaculando, é Deus agindo em nosso meio, é Deus caminhando em nosso meio, é Deus por nós. Porém, já aprendemos da própria boca de Jesus que agora a maneira de adorar nos últimos dias seria em espírito e em verdade. Jeremias disse: a próxima vez que o templo for construído será em vossos corações. Hoje não vivemos o tempo de Deus sobre todos, nem de Deus por meio de todos, mas vivemos o tempo de Deus em todos. Posso afirmar que o tempo de atuação hoje não é de Deus Pai, nem de Deus Filho. O tempo de atuação hoje é de Deus em nós. É tempo de entendermos a importância da obra e a atuação do Espírito Santo em nosso meio, em nossa geração. Hoje estamos vivendo o tempo da habitação de Deus em nós. O mesmo Deus que criou todas as coisas se fez carne, hoje habita em nós por meio do Espírito Santo.
Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual vos faz clamar Abba, Pai. Gálatas 4:6. Entendamos, hoje é o tempo do Espírito Santo. Podemos sim prestar adoração a Ele, prestar-lhe tributo, fazer culto a Ele. Ele veio para ser adorado, sim. Alguém pode dizer, não, Ele veio para dar testemunho de Cristo. Sim, Jesus veio para dar testemunho do Pai e também é digno de adoração. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Olhe o nível de adoração que devemos prestar a Jesus, e ainda assim sabemos que Ele veio para testemunhar o Pai. Neste mesmo texto, aprendemos como adorar Jesus. Isso se faz para a glória do Pai. Veja o que o texto diz. Para a glória de Deus Pai. Quando dissemos que não se deve adorar ao Espírito Santo, propomos uma guerra por poder na divindade. É isso mesmo? Ora, mas Deus não é um só, em essência? Não há essa guerra na divindade. Não existe essa ideia de importância de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você adora o Pai, você adora a Deus. Quando você adora o Filho, você adora a Deus. Quando você adora o Espírito Santo, adora a Deus. Esquece isso de uma vez por todas e deleite-se em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você agora disser, Espírito Santo, eu te adoro, você está adorando a Deus. Se disser, Senhor Jesus, eu te adoro, está adorando a Deus. Se disser, Pai, eu te adoro, está adorando a Deus. Pare de filosofar sobre Deus e passe a adorá-lo. Adorar a Jesus é para a glória de Deus. Adorar ao Espírito Santo de Deus é para a glória de Deus. Aleluia. O Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Veio para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Fica evidente que Jesus veio para salvar o mundo, veio para o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. O Espírito Santo não pode ser dado para o mundo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis muito bem, porque vive convosco e estará dentro de vós. João 14:17. Fica claro que Jesus foi dado para o mundo e o Espírito Santo foi dado para a igreja. Apesar de o mundo receber suas verdades, como Jesus diz que ele é o Espírito da verdade e ele também diz que é a verdade que liberta, entendemos que o Espírito Santo que convence e converte o pecador. Veja que o mundo recebe as verdades do Espírito Santo, mas não pode receber a pessoa do Espírito Santo. Você não pode chegar em um hospital e dizer, Espírito Santo, vem neste lugar. Você não pode chegar em uma casa onde Jesus entrou e dizer, Espírito Santo, vem neste lugar. Jesus foi enfático. O mundo não pode receber. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo só pode ser dado para a igreja, a noiva de Cristo. Podemos chegar em uma reunião de irmãos e dizer, Espírito Santo, vem neste lugar. E talvez ele venha, porque receber o Espírito Santo é uma experiência subsequente a receber Cristo. O primeiro, o homem que recebe Cristo e, consequentemente, está apto a receber o Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus ao mundo, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a redenção dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:14-15. Porém, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque vive convosco e estará dentro de vós. João 14:16-17. Está claro que Jesus veio para o mundo e o Espírito Santo veio para a igreja.
O louvor a Cristo é para a glória de Deus, e o louvor ao Espírito Santo é para a glória de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Fica evidente que quem não tem o Espírito Santo não pode ser considerado filho de Deus, e somente o Filho de Deus pode receber o Espírito Santo.